No vídeo de hoje vamos baforar por aqui só um pouquinho falando sobre as guerras militares que venceram a Batalha dos 100 anos. E por aqui também vamos baforar só um pouquinho falando sobre as monarquias nacionais entre França e Inglaterra. Se você gosta desse tipo de vídeo, de assunto, senta aí e vem baforar comigo essa história. Fica aí. Senta que lá vem a história. Ao longo da Idade Média, no território francês, sofreu com um processo de fragmentação política, motivado pelo surgimento do feudalismo. Somente no século XII, ainda durante a dinastia, o processo de centralização política francesa foi iniciado pelo rei Felipe II. E assim foi usado dois conflitos contra os ingleses, pelo controle do norte da França, que conseguiu formar um grande exército sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. Sendo que a autoridade monarca francesa parecia não ter mais nenhum tipo de obstáculos, e sendo assim, inseriram os estados franceses nos prolongados conflitos que marcaram a Guerra dos 100 Anos. Bem, essa história passou lá no finalzinho da Idade Média na França, no período da Idade Média. Carlos era um príncipe e precisava ser coroado o mais rápido possível para ser o novo monarca. E lá também havia uma jovem de origem camponesa que dizia escutar vozes divinas. Já na adolescência, já alegava que recebia visões e ouvia recado de Deus e de outros santos como o arcanjo Miguel, para que ela fosse lutar na Guerra dos 100 Anos, em nome da França. Segundo as fontes que eu estudei por aqui, ela teria fugido de casa aos 17 anos para se juntar ao exército. Ela acreditava que poderia vencer as batalhas graças a uma intervenção divina. Gente, na época ela foi aceita no confronto, porque a situação era desesperadora para a França. Acreditando que já tinha perdido a Guerra dos 100 Anos, Carlos foi aconselhado a aceitar a ajuda da camponesa, que estava convicta que poderia levar o exército a vencer com ela. Sendo assim, as tropas francesas partiram no dia 27 de abril de 1429. Na primeira batalha, ela já ferida, ela venceu. Isso aconteceu foi no dia 6 e 7 de maio de 1429. Mesmo ferida, ela seguiu lutando, o que teria incentivado outro soldado a fazer o mesmo. Ela ainda se envolveu em outras batalhas, até que o exército inglês foi derrotado de vez, que foi no dia 18 de junho de 1429. Sendo assim, os ingleses deixaram a região e, com a vitória, ela foi recebida por Carlos. Mas essa história não termina por aqui. No ano de 1453, já o rei Carlos concluiu o processo de expulsões dos britânicos nos territórios franceses, e ele também passou a comandar com ambos os poderes, com o apoio dos grandes burgueses da época. E ele também centralizou o governo nacional e criou novos impostos e financiou a instituição de um externo permanente, contribuindo para que a França fosse o exemplo máximo de absolutismo real e europeu. Mas a gente voltando para a jovem camponesa que foi traída, torturada após a coroação de Carlos, ela foi capturada pelo exército da Borgonha, aliado dos ingleses. Ela foi a julgamento. Já Carlos, o novo rei na época, nada fez para defendê-la, do qual ela havia lutado. Ele a deixou a jovem se passar por um julgamento,
ela foi acusada de heresia e condenada à morte, devido às ilusões que ela tinha na sua consagração que ela tinha. Seu nome, se vocês não sabem, ou se sabe, vai me falar aí nos comentários, se chama Joana d'Arc, cujo nome eu dou para ela como a menina sem medo. Gente, ela partiu. Ela morreu queimada em suas cinzas. Ela foi jogada lá no rio Sena. Longo, o julgamento foi contaminado por provas inexistentes. Ela foi sentenciada a morrer em uma fogueira, segundo a pedido da família. Joana d'Arc, para não entrar para a história como uma descrente, levaram para o rei a história, para pedir a sua investigação sobre a sua condenação. A Igreja Católica também fez o seu requerimento, que foi o Papa Calixto III, sendo a sentença anulada. Isto aconteceu foi entre 1455 a 1456. Mas 450 anos depois, já lá no século XX, Joana d'Arc foi canonizada. Ela foi canonizada no dia 16 de maio de 1920, que foi o dia da sua morte. E no dia 30 de maio, ela se tornou um feriado nacional lá na França, com grandes homenagens e celebrações. A menina sem medo. Este é o nome que eu dou para a canonizada Joana d'Arc. E você? Qual o nome que você dá para Joana d'Arc? Qual o tema que você acha sobre a história de Joana d'Arc? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês sobre a história de Joana d'Arc para a gente comparar com nossos dias atuais. E o que eu deixo aqui para vocês? Que Joana d'Arc, ela era adolescente na época que ocorreu tudo que vocês viram na trajetória do vídeo. Ela tinha convicção que ela tinha que ir para a guerra para vencer. E ela, com a convicção dela, foi para a guerra e ela serviu de exemplo para os soldados na época, mesmo ferida, ela continuou na batalha. Nessa guerra de 100 anos, teve muitos conflitos, como a gente fala, mas ela tinha a convicção dela que ela iria vencer. E através das suas intuições espirituais, ela tinha convicção que ia fazer isso, ela tinha convicção que ela tinha que fazer. E fez e foi. E na época ela foi canonizada pela Igreja Católica e hoje lá na França ela é bastante reconhecida devido a tudo que houve, tudo que ela fez. Claro que nas fontes que a gente procura tem outros assuntos paralelos sobre a questão da divindade que Joana d'Arc tinha. Mas no caso aqui, para deixar de exemplo para mim e para você, é que ela tinha convicção do que ela tinha que fazer na vida dela, apesar da pouca idade que ela teve, que ela tinha na época. E a gente aqui, vamos voltar para o nosso tempo. Você aí do outro lado, eu aqui sentada falando com vocês. Nunca deixe a sua convicção do que você tem que fazer para depois. Independente do caso de Joana d'Arc, o caso dela os paralelos que eu vi pelas fontes, ela tinha aquela convicção espiritual, que ela ouvia vozes, que ela tinha que fazer esse processo na vida dela. E ela não pensou assim, vai dar errado, eu vou morrer, o que vai acontecer? Não, ela foi e ela fez. E no decorrer aí da história, você vê que ela foi traída por Carlos. Mas mesmo assim, ela fez o que ela tinha que fazer. E a família dela fez tudo para que ela hoje não ficasse na história como uma descrente, como uma nada.
Ainda bem que ela teve a família para poder fazer esse tipo de processo. Lá na Idade Média, tinha esses tipos de recurso, né, para poder, ainda mais que ela foi para a guerra e falava que tinha visões, enfim. Então, eu estou deixando aqui para vocês para servir de exemplo o que ela fez, né, e para que sirva para nós e para você aí do outro lado, que nós nunca devemos de deixar de não fazer aquilo que a gente tem que fazer na vida. Gente, meu nome é Márcia Regina. Se você caiu no canal por aqui pela primeira vez, pela thumbnail da Menina Sem Medo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Márcia Regina, o canal é Contando História Bafora Canal, que aí você vai pegar este vídeo, vai baforar para aquela pessoa que gosta desse tipo de assunto e gosta de ver que através dele possa dar algum ensinamento para a pessoa do outro lado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário falando para mim se você gostou desse tipo de vídeo, porque assim o algoritmo vai transmitir para outras pessoas que este vídeo está sendo válido. Então, espero que você tenha gostado, deixe aí os comentários e até o próximo vídeo. Vamos baforar!